Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Eu quero falar um pouco a palavra de Deus e te convido a vir em uma breve meditação. Quero falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a preparação que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo final, sobre a igreja que está sobre toda a face da terra. Eu quero tomar como base no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Esse versículo do capítulo 1 e o versículo 19 é um diferencial. Esse versículo ele tem três divisas. Ele divide todo o tempo as escrituras em três partes, que fala sobre a coroação preciosa do Senhor Jesus Cristo. E fala de um tempo gracioso que o Senhor Jesus Cristo abriu através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E fala do tempo da eternidade. Nós vemos na Bíblia que Deus trabalha no número 7. Deus usou esse número. E nós vemos que o número 7 é o número da perfeição. Louvado o nome do Senhor. Vemos na Bíblia 7 dispensações, 7 milênios, 7 igrejas, 7 pragas, 7 selos, 7 trombeta, 7 cabeça. O número 7 está como referencial na palavra de Deus. Em que tempo nós estamos como igreja do Senhor Jesus? Em que tempo nós estamos? Vamos meditar um pouco. Apocalipse capítulo 1. Eu quero tomar como base três tempos, três divisões, do capítulo 1 e o verso 19. Mas antes eu quero ler um pouco o capítulo 1, do verso 1 a seguir. Revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, eu estou lendo agora, aquele que ouve as palavras desta profecia. Quando você estiver vendo esta mensagem, ouvindo esta meditação, saiba que a bem-aventurança está sobre a tua vida. E também os que guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Está falando exclusivamente do livro do Apocalipse, a preciosa e pura revelação que Deus deu. Louvado o nome do Senhor ao anjo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao anjo, e o anjo passou a João. E o anjo que passou a João, João então escreveu e passou para 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas foram abençoadas com a preciosa e pura revelação da palavra de Deus. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós hoje estamos no ano de 2023, exatamente 15 de outubro de 2023. Em que tempo nós estamos, queridos irmãos? Essa profecia foi liberada para a igreja do primeiro século.
7 igrejas ali da Ásia Menor. Hoje, entendemos também que seria para 7 tempos ao longo da história. E em que tempo nós estamos? Sem dúvida alguma, nós estamos no tempo final. E se estamos no tempo final, estamos exatamente dentro da última igreja. Porque na profecia bíblica, a última igreja seria a igreja de Laodiceia. Estamos dentro deste tempo, dentro da última igreja de Laodiceia. Esta igreja, o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção dela. E ele disse para a liderança desta igreja: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o testemunho fiel e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e não és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É exatamente o tempo da igreja em que estamos. Só que dentro desta igreja tem uma igreja fiel. E a igreja fiel está dentro da igreja infiel. A igreja infiel da profecia é a igreja de Laodiceia. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Filadélfia tem conselho: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que entram pelo caminho largo. Sem dúvida alguma, a igreja de Laodiceia, ela é muito maior do que a igreja de Filadélfia. Vamos ver a diferença. A igreja de Laodiceia era orgulhosa, presunçosa, arrogante. E ela pensava consigo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus Cristo disse para ela: e não sabe que és miserável, desgraçado, cego, pobre e nu? Jesus disse para ela: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que tenha riqueza e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com um colírio para que veja. É um conselho do Senhor Jesus Cristo. Mas esta igreja não acatou, não guardou os conselhos do Senhor Jesus Cristo. Tem um remanescente dentro desta igreja. E o remanescente faz parte da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia está aguardando o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Hoje nós vemos uma grande divisão dentro da igreja final. Uma boa parte da liderança da última igreja estão preparando os crentes não para Cristo, mas para o anticristo. É claro que na boa fé de suas mensagens, de seus ensinos, eles fazem isso na boa fé, mas não têm o discernimento correto da palavra de Deus quando ensinam o pós-tribulacionismo. Muitos estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles não estão errados, só que eles não ensinam corretamente. Porque qual é a igreja que vai passar pela grande tribulação? É exatamente a igreja de Laodiceia, que não guardou, não acatou os conselhos do Senhor Jesus Cristo. E dentro desta igreja tem hoje os chamados apóstolos, tem os pregadores coaches, tem aqueles que estão vendendo o seu tempo de pregação, vendendo o seu tempo de ensino, e é caro. Tem os artistas que estão se apresentando e cobrando muito caro.
cultos viraram show. Eles fazem pirotecnias, malabarismo, para chamar a atenção do povo. Mas o que deve chamar a atenção do povo é a palavra de Deus pregada como ela é. Queridos irmãos, quando você está diante de um ensinador ou de um pregador, seja ele quem for, que ele está ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, talvez ele não tenha total noção do que ele está fazendo. Simplesmente ele está preparando o povo para entregar ao anticristo. E quem vai mandar, quem vai dar as ordens para a igreja de Laodiceia, na realidade, será o anticristo, porque ela vai passar, sim, pela grande tribulação. Mas dentro da igreja chamada Laodiceia, tem um remanescente, tem outra igreja que prima pela palavra, pela santificação, pela vigilância. E estão aguardando o arrebatamento da igreja. Vamos ver a diferença. Vou dizer sobre o pré-tribulacionismo, que é a chave da igreja de Filadélfia. Jesus disse para esta igreja, Jesus disse, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E ele disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Esta porta aberta que Jesus Cristo pôs diante da igreja de Filadélfia é a porta da graça. Jesus abriu esta porta através da sua ressurreição. No momento em que ele ressuscitou, ele abriu esta porta da graça preciosa. E o convite dele é para que todos venham a entrar por esta graça preciosa. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nenhum de nós merecemos nada de Deus, mas por sua graça e misericórdia veio a nós a revelação da sua palavra. E para aqueles que estão guardados nesta graça, tem promessas preciosas. Olha a promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora. A igreja de Filadélfia será guardada da hora. Hora é uma alusão a 7 anos de tribulação. A igreja será guardada. Está escrito para esta igreja também, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Quais são as condenações? A perca do arrebatamento, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, coisas terríveis irão se aplacar sobre este mundo. Jesus Cristo aconselhou a igreja final, a igreja de Laodiceia, mas ela não acatou. Por isso ela passará pela grande tribulação. Mas a igreja de Filadélfia não vai passar pela grande tribulação, porque guardou a palavra da paciência e não negou o nome de Jesus Cristo. Olha a confusão que os pós-tribulacionistas fazem. Quando eles lêem Mateus capítulo 24, o verso 31 em diante, eles fazem uma confusão tremenda.
quando diz lá sobre o sinal da vinda do Filho do Homem, 29 a seguir, está no livro de Mateus, capítulo 24, do 29 a seguir. Olha o que diz. Logo depois das aflições daqueles dias, que aflição? Aquilo que está acontecendo no tempo da grande tribulação, que será uma aflição sem precedente. Ainda diz mais, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos, todas as nações da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele não vem mais para dar vida e vida com abundância, ele não vem mais para curar, não vem mais para libertar. Ele vem para aplacar juízo sobre o mundo. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para matar. Nesta época ele virá exatamente para cessar a Terceira Guerra Mundial. E alguém vai dizer, vinde, benditos. Ele vai dizer exatamente quando ele estiver julgando as nações. Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui nu e me vestiste, estrangeiro e me hospedaste. Jesus Cristo vai exercer juízo sobre este mundo terrível, e para os ímpios ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste água, estive nu e não me vestiste, estrangeiro e não me hospedaste, estava na prisão e não foste me ver. Quando vimos desta maneira, ele dirá: aquilo que não fizeste aos meus pequeninos, a mim não fizeste. O mundo vai entrar em um caos terrível. Está escrito aqui no versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os teus escolhidos, desde os quatro ventos, a uma extremidade dos céus. Os pós-tribulacionistas fazem confusão nesse versículo, dizendo que aqui é o arrebatamento da igreja. Não, não é. Aqui é o ajuntamento dos 144 mil judeus e o ajuntamento de outros judeus que ainda, nesta época, estarão perdidos sobre o mundo. Será um arrebatamento, sim, mas não da igreja. É do povo judeu para Israel. Olha o que estamos analisando aqui. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 19. Olha o que diz. Escreve estas coisas. Aliás, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O anjo disse para João: escreve o que tu tem visto. E o que ele viu? João viu Jesus Cristo evangelizando, curando, libertando. João viu Jesus socorrendo pessoas, e João viu Jesus Cristo com um cinto e com vestes estalares, vestes de sumo sacerdote. João viu Jesus glorificado andando no meio de 7 castiçais, com vestes compridas. João viu Jesus Cristo glorificado e andando no meio das 7 igrejas. João viu isto. E o anjo disse também: escreve o que tem visto, é isso. E as que são é o tempo
da igreja. Do tempo de João até o nosso tempo, as que são, é o tempo da igreja existente na terra. A igreja existe desde o tempo do Senhor Jesus Cristo. Jesus montou as bases da igreja, que é os 12 apóstolos. Jesus Cristo sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ao longo da história, praticamente depois de muitos anos, Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo e santifica e o qualifica para a grande revelação da igreja. Mas a inauguração da igreja, na realidade, foi no dia de Pentecostes. Jesus inaugurou, porque ele avisou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para que fique convosco, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de toda palavra que eu vos tenho dito, ele estará convosco. O Espírito Santo é o fiel amigo da igreja. Ele está dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não a igreja de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia é o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo está o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Louvado o nome do Senhor. Estamos no tempo das coisas que são, que é o tempo da igreja, que começou em Pentecostes. E o tempo da igreja vai findar. E qual é o tempo? Qual é a data? Ninguém sabe, mas o tempo da igreja vai se findar exatamente no momento do arrebatamento. Aí passará o tempo das coisas que são e entrará a igreja no tempo da eternidade. Capítulo 1 está falando sobre a qualidade da pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 está falando de um tempo de 7 igrejas, histórica e profética. Nós estamos exatamente, como igreja do último tempo, nós estamos exatamente no capítulo 3 e o versículo 20 e 21, que é o último conselho para esta igreja. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus, o dono da igreja, mas ele estava do lado de fora. A igreja daquela época colocou ele para o lado de fora. É exatamente o que a igreja deste tempo está fazendo, tem feito com Jesus. O mais famoso hoje, dentro da igreja do último tempo, não é Jesus, é Mamon, é os holofotes, é o dinheiro, é a barganha, é a teologia da prosperidade. Mas dentro da igreja de Filadélfia, olha o que está escrito aqui. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que nós temos? Temos o nome escrito nos céus, no livro da vida. Temos a filiação de filho. Temos o Novo Testamento a nosso favor, aonde a igreja fiel receberá a bênção, os galardões. E o conselho da palavra é esse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a maior preciosidade que a igreja fiel tem, além de Jesus Cristo, é o seu Espírito. Não existe maior preciosidade do que estas.
Não existe. O arrebatamento será para a igreja de Filadélfia o maior dos presentes que vai ser revelado para a igreja. E somente os fiéis serão arrebatados. Não sou melhor do que ninguém, mas a minha incumbência é falar a palavra de Deus. Eu quero encerrar por aqui, mas antes de encerrar, olha o que diz aqui. Capítulo 1, verso 19. As coisas que tem visto, as coisas que são, que é o tempo da igreja. Quando passar o tempo das coisas que são, é exatamente no versículo 4 do Apocalipse, quando João ouviu uma grande voz, e a voz dizia para João, sobe aqui. Imediatamente João subiu. Não pelos seus méritos, mas pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Ele subiu. João estava representando a igreja do arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olho, João subiu. E ele disse aqui, e a primeira voz, como voz de trombeta, vira falar comigo e diz, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas, destas o quê? Depois do tempo da igreja na terra, depois destas, devem acontecer. Então a igreja tem 3 tempos, antes, durante e depois. Antes, a igreja já estava na presciência de Deus. Durante, Jesus Cristo cumpriu todas as profecias a respeito da igreja. E depois, Jesus Cristo recepcionará a igreja na sua glória. Milhões e milhões de servos e servas de Deus que se esforçam para fazer parte da igreja de Filadélfia estão anelante pelo arrebatamento. Estamos vendo o que está acontecendo lá em Israel agora. Aquilo que está acontecendo lá é exatamente como um espelho, como um aviso para crentes fiéis em Cristo. Mas, infelizmente, muitos que fazem parte da igreja de Laodiceia continuam ainda brincando, não levando a sério as coisas de Deus. Ore por aqueles que estão ensinando o pós-tribulacionismo. Ainda tem tempo para eles reverem. Porque qualquer ensinador, qualquer pastor que ensina pós-tribulacionismo ao seu povo, talvez sem querer, mas eles estão exatamente preparando o povo, não para Cristo, mas para o anticristo. Que Deus tenha misericórdia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a tua vida, querido irmão, querida irmã. Deus os abençoe ricamente.